Olá, eu sou a Luciane, sou médica radiologista, faço parte da campanha Radiologia Solidária e a Comissão Nacional de Mamografia e o Colégio Brasileiro de Radiologia me deram a missão de trazer aqui informação sobre o câncer de mama. Então, hoje a gente vai falar sobre o que é o câncer de mama, qual o risco, como a gente pode prevenir e como tratar. Então, o que é o câncer de mama? A gente sabe que o câncer de mama é o tumor mais frequente entre as mulheres e também o que mais mata. Então, em 2025, a gente estima que cerca de 2 milhões de mulheres recebam um diagnóstico dessa doença no mundo, e a gente sabe também que em 2022, cerca de 670 mil mulheres no mundo morreram por conta do câncer de mama. No Brasil não é diferente, o câncer de mama é a doença, é o tumor mais frequente, e a gente sabe que uma em cada 8 mulheres terá câncer de mama, sendo que a incidência maior ocorre nas regiões sul e sudeste. Mas a gente ouve tanto falar do câncer de mama, só que primeiro a gente tem que entender como que é a mama e como que essa doença se desenvolve na nossa mama. Então eu vou mostrar aqui para vocês que a função da mama é uma glândula que produz leite, né? Então ela é formada pelos os lóbulos, os ductos, que são os caninhos que levam o leite até o mamilo, que a gente vai chamar de papila, além da gordura, as estruturas vasculares e a pele que recobre e tem a função de sustentação. Então, o câncer de mama, ele vai surgir nessa regiãozinha aqui, que é entre os lóbulos, né, e os ductozinhos. E aí, dali, ele surge bem pequenininho e vai crescendo, né? Até ele começar a se tornar uma alteração palpável, crescer de maneira que ele possa se espalhar e disseminar tanto na axila quanto nos órgãos do organismo. Ou seja, então a gente tem os ductozinhos da mama normal, os ductozinhos com o câncer de mama inicial, bem pequenininho, e depois o câncer que já começa a ter uma alteração, ser uma alteração palpável e também poder se disseminar entre a corrente sanguínea e os vasos linfáticos, que seria o tumor avançado. Então, como é que a gente vai saber a diferença entre a mama normal e o pequeno tumor, aquele inicial? É com o exame de imagem. A mamografia vai mostrar isso para gente. Então, o câncer de mama, continuando aqui, ele vai aparecer na mama e vai crescer. Ele vai aqui aumentando de tamanho e passando o tempo. A gente sabe que nesse começo ali, mais ou menos quando ele está ali em torno de 1 centímetro, ele é o ponto mais adequado para a gente fazer o diagnóstico, né? Então, é a fase em que a gente ainda não está sentindo, mas que a gente já consegue avaliar pelos exames de imagem pela mamografia. A detecção pelo autoexame, ele já está ali mais ou menos com uns 2 centímetros, perto de 2 centímetros, que aí a gente vai conseguir sentir no toque. E aí depois, quando ele já está um pouco mais avançado, a gente pode ter sintomas pelo corpo, porque ele já está na corrente sanguínea, já se espalhou. Então, essa fase, que é a fase inicial, que ele vai ter até mais ou menos 1 centímetro, leva aí cerca de 2 anos, mas a gente fazendo o diagnóstico precoce, a gente consegue uma chance de cura da doença, de cura do câncer de mama, em cerca de 95% dos casos. Já quando a gente faz o diagnóstico numa fase mais avançada, os resultados não são tão bons. Então, essa é a história natural da doença. A gente tem o ponto de diagnóstico precoce, ou seja, com o exame de imagem, com a mamografia, aqui que a mamografia entra, ou com exame clínico, ou aí de uma fase mais avançada. Mas é aqui que a gente vai ter grandes chances de cura no tratamento do câncer de mama. E aí a gente se pergunta, né? Quais os riscos que eu tenho para desenvolver o câncer de mama? Então,
basta ter mama, né? Então, todas as mulheres podem desenvolver o câncer de mama. E aí a gente vai ter alguns fatores que vão aumentando ao longo da nossa vida a chance de esse tumor aparecer. Então, a gente tem as pacientes que são caracterizadas como de baixo risco e as pacientes que são caracterizadas como as de alto risco, que a soma de fatores vai enquadrar a paciente em cada risco, né? E aí a gente se pergunta também, mas quais são esses riscos, né? Eu preciso entender o que que pode causar esse câncer de mama. Então, a gente sabe que é uma soma, é um somatório de acontecimentos que ocorrem na nossa mama, de exposições e alteração genética, que aí vai fazer com que o câncer de mama se desenvolva. Então, um fator muito importante, bem significativo, é a parte genética. Então, assim, a gente tem câncer de mama ou de ovário na família, isso eleva o risco de a gente ter câncer de mama. Claro que quanto mais pessoas na família com eh, que apresentaram câncer de mama ou ovário, maior a chance de a gente desenvolver a doença. Além disso, a gente sabe que existem aliás, existem mutações genéticas, né? A do BRCA é a mais famosa, que é o caso da Angelina Jolie, que a gente tem uma predisposição genética, a gente já tem aquela mutação no nosso gene que aí facilita ainda mais, né? Então a gente vai somando as questões genéticas. Além disso, exposição hormonal, aqui a gente não está falando do hormônio da tiroide, tá? Então, menstruação muito precoce, ou uma menopausa muito tardia, a ingestão de hormônios, né? Então, e esse tempo muito tempo prolongado de exposição a hormônios podem ser um fator de risco que leva ao aumento do câncer de mama. A gestação e a amamentação, elas funcionam como fatores protetores, porque o amadurecimento da mama, ela se ocorre nessa fase, né? Então, o fato de não ter tido filhos ou de não ter podido amamentar pode aumentar um pouco o risco de câncer de mama. E além disso, o nosso estilo de vida, né? Obesidade, sedentarismo e o excesso de bebidas alcoólicas também são fatores de risco para o câncer de mama se desenvolver. E aí, existe alguma forma que eu poderia, de repente, alguma coisa que eu poderia fazer para evitar a minha chance de ter o câncer de mama? Onde que eu posso agir? E a gente vai pensar, né? A história genética, a história familiar, a gente não tem como mudar. A gente também não tem como mudar quando que a gente vai entrar na menopausa, por exemplo, né? Ou se de repente eu não pude ter filhos, ou tive problema para amamentar, são coisas que a gente não tem muita gerência, vamos dizer assim. Por outro lado, o nosso estilo de vida, sim. O nosso estilo de vida é onde a gente vai conseguir atuar e agir para que a gente reduza o nosso risco. Segundo o INCA, cerca de 17% dos casos novos de câncer de mama podem ser reduzidos, né, ou evitados se a gente levar um estilo de vida saudável. Então, assim, manter o peso corporal adequado, fazer uma atividade física regular, evitar o uso excessivo de bebidas alcoólicas, né? E se a gente puder, amamentar quando a gente tiver os nossos filhos. E aí a gente vai se perguntar também, quando que vamos fazer os exames de mama? Quando que eu vou começar a poder fazer o exame precoce para eu fazer aquele diagnóstico precoce e ter chance de cura caso eu venha ter o câncer de mama? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de cada maneira de a gente avaliar as mamas, né? Então, o autoexame é o exame que a gente mesmo se faz e a gente tem que sempre estar se conhecendo, né? Então, a gente tem que conhecer as nossas mamas para que, quando vier a ter alguma alteração, a gente saber reconhecer. A mamografia é recomendada a partir dos 40 anos anualmente. E se eu me encaixar naquele critério de alto risco, aí a gente vai começar 10 anos antes. Já a ultrassonografia, ela não é um exame de rastreamento, ela é um exame de complemento. Então, ela vai complementar a mamografia, ou então a gente vai usar em caso de ter alguns sintomas já antes dos 40 anos.
E a ressonância magnética, então, a gente reserva para quando disponibilidade em pacientes de alto risco. Mas o que fica, que a gente tem que deixar gravado nesse slide aqui, é que a mamografia é o exame recomendado para o rastreamento, é o exame que pode salvar vidas. E ele deve ser iniciado a partir dos 40 anos, fazendo anualmente. E aí, então, a gente vai passar por um outro momento. Pensar em, eu tenho câncer de mama, que sintoma eu posso apresentar? Lembrando, mais uma vez, na fase precoce, a gente não vai ter sintoma e a gente vai fazer o diagnóstico pela mamografia. Mas, se tiver sintomas, o que que a gente vai procurar? Algum nódulo, algum inchaço que não desaparece na mama, um carocinho, uma alteração na pele, um enrugamento, uma retração, às vezes uma descamação próxima ao mamilo, algum líquido que sai do mamilo, às vezes um mamilo mais endurecido, uma retração, né, ele entra para dentro da mama, né? Então, esses são achados que vão chamar a atenção. O fato é que a presença desses achados não significa que tu tens câncer de mama, mas significa que você precisa procurar um atendimento médico e precisa investigar por que está acontecendo isso na sua mama. Agora, a gente tem que lembrar que a escolha é sua. Então, a gente pode desde nenhuma ação até fazer a mamografia regularmente, para a gente ter o diagnóstico precoce e a chance de cura. E aí, às vezes a gente se pergunta, mas será que o exame que eu estou fazendo, ele é de qualidade? Ele está fazendo diagnóstico? E isso é uma pergunta frequente que o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Comissão Nacional de Mamografia têm feito, investigado e avaliado os serviços que fazem mamografia para avaliar tanto a qualidade dos aparelhos, quanto os exames que são feitos por essas clínicas. E a partir daí faz um serviço de acreditação e certificação, que é o selo de qualidade do CBR, de qualidade do certificado de mamografia da Comissão Nacional de Mamografia. Então, a clínica que tiver esses certificados, esses selos, a gente pode confiar que elas estão acreditadas para fazer o nosso exame com qualidade. E aí, a partir do momento, bom, estou com câncer de mama, como vai ser o tratamento? Então, a gente sabe que o tratamento do câncer de mama, ele pode acontecer de várias formas e que quanto mais precoce o diagnóstico, mais simples vai ser o tratamento. Ou fazer apenas uma cirurgia, às vezes a cirurgia e uma radioterapia localizada, ou ainda, se a gente fizer um diagnóstico mais tardio, a gente pode ter um tratamento mais intenso e mais agressivo. E aí, então, a gente se preocupou em fazer um quiz, em trazer aqui para ti algumas dúvidas que a gente escuta frequentemente quando a gente fala de câncer de mama e às vezes passa, vem na internet ou vem na nossa cabeça. Então, falando aqui um pouquinho sobre as dúvidas que a gente pode ter. Então, muitas vezes a gente escuta falar: será que o desodorante pode causar câncer de mama? E não, nenhum cosmético é capaz de causar o câncer de mama, tá bom? O sutiã apertado pode causar câncer de mama? Também não. O uso de sutiã apertado ou com metal não tem interferência em gerar câncer de mama. E o autoexame, ele pode substituir a mamografia? Também não. A gente viu ali anteriormente que o autoexame ele vai fazer diagnóstico quando for já palpável, já tiver uma alteração palpável. A mamografia é o que faz o diagnóstico precoce. E posso realizar a mamografia de rotina anualmente antes dos 40? Também não. A mamografia antes dos 40 vai ser indicada se você for uma paciente de alto risco. E aí, o câncer de mama, um trauma pode causar o câncer de mama? Também não. Um trauma, uma batida na mama não é capaz de causar o câncer de mama. O câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar? Também não. A maioria das pacientes que vão ter câncer de mama, elas não têm familiar com a doença.
Mas se a minha mãe teve câncer de mama, certamente eu terei. Também não. O fato de você ter um risco aumentado não necessariamente diz que você vai ter câncer de mama, tá bom? E se eu estiver amamentando, eu posso fazer mamografia? Já estou na faixa etária, né? Já estou com 40 anos. Será que eu posso fazer mamografia? Não tem problema nenhum. Você pode fazer mamografia mesmo que esteja amamentando. E será que homem pode ter câncer de mama? Também pode ter câncer de mama. E o homem, se tiver algum sintoma, precisa procurar um médico. E o ultrassom, ele pode substituir o câncer de mama? Infelizmente não. Embora o ultrassom ele seja um exame mais confortável, ele ainda não é um exame para rastrear. O fato aqui é que a gente tem muitos mitos e muitos questionamentos, e o importante é a gente estar sempre bem informada. E para finalizar, você já cuidou de você hoje? Lembrando que a partir de agora, vai ter 4 passos para uma vida melhor. Além da alimentação equilibrada, atividade física regular, manter o peso na medida certa, fazer a mamografia regular a partir dos 40 anos. Eu quero agradecer aqui a sua atenção em nome da Comissão Nacional de Mamografia e do Colégio Brasileiro de Radiologia. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso QR Code, para que você conheça um pouco mais sobre o que é a Comissão Nacional de Mamografia, e o Colégio Brasileiro de Radiologia e nossas ações, com informativos sobre o câncer de mama, como a gente pode combater as fake news e as ações sociais que a gente tem feito em relação ao Outubro Rosa e ao câncer de mama. Obrigada.